E sem delongas, meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus. Quando o pastor falou para estarmos aqui, eu perguntei ao Senhor que palavra eu traria neste culto. E o Senhor colocou em meu coração Números 22. Vamos fazer a leitura desse texto bíblico. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo em Números capítulo 22. Estaremos lendo a partir do versículo 21. Diz assim, Números 22, versículo 21. Então Balaão se levantou pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta. E 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Muito bem, queridos, é uma leitura um pouco estranha para aqueles que não conhecem bem a Bíblia, mas eu quero falar sobre o profeta e a jumenta. O profeta e a jumenta. Há textos na Bíblia Sagrada que alguns pregadores não ousam pregar, porque às vezes esses textos parecem cômicos, esdrúxulos e parecem obsoletos. Os irmãos sabem que no século XIX, quando a teologia alemã começou a se despontar, e essa é uma das razões da frieza da Alemanha, que é o berço da reforma, para com a Bíblia, porque o mundo acadêmico tomou conta da palavra e começou-se a dizer que alguns textos eram bem obsoletos para falar para uma geração moderna, uma geração erudita, uma geração culta, uma geração elevada, juiz, doutores, advogados, filósofos. Mas isso não era novo na época de Paulo, 1 Coríntios. A igreja de Corinto já não estava mais interessada na mensagem de Paulo de um Cristo crucificado. E eles queriam que Paulo fizesse uma dosagem, fosse bem heterogêneo, que ele misturasse filosofia com Bíblia. E à luz da história da igreja, a igreja foi eivada quando os próprios judeus tentaram helenizar e tentaram trazer isso para a Bíblia. A teologia alemã, ou seja, o liberalismo, que entrou dentro do mundo acadêmico com a Bíblia, não somente esfriou a fé de muitos, mas acharam que o texto da Bíblia era inadequado, arcaico, obsoleto, porque gente de alto nível acadêmico não poderia ouvir o que a Bíblia diz. Por exemplo, ouvir falar sobre jumenta. Quem hoje em pleno século XXI quer uma mensagem como essa? Uma jumenta falando. Quem ousaria pregar Gênesis 3 primeiro? Uma serpente conversando. E alguns teólogos dizem que isso é um aspecto mitológico, um mito fábula, e que tais textos não são verídicos.
Ouçam bem, deixa eu dizer uma coisa esta noite para a igreja. Rudolf Bultmann, ele é o criador daquilo que ele chama de desmitologizar a Bíblia. Ou seja, vamos falar de Cristo, mas vamos falar de um Cristo subjetivo, de um Cristo que na verdade não seja o crucificado, não seja o histórico, mas que seja um Cristo que entre no nosso ser, na nossa alma. Shelley Maher também tinha esse mesmo pensamento. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Paulo diz em 2 Timóteo 3,16: toda escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender em justiça. Ou seja, não há filósofo, nem teólogo, nem exegeta que pode escamotear, roubar a essência da Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, e tudo que ela fala, nós temos que falar é dela. Inclusive, se vocês analisarem 1 Coríntios capítulo 15, verso 4, Paulo diz assim: tudo que dantes foi escrito, para o vosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhais esperança. Só quem ainda crê na palavra de Deus, diga glória a Deus. Então a minha pergunta é: será se nós precisamos alterar a Bíblia, mudar a Bíblia, tirar textos dela, suavizar a mensagem para que ela não seja pregada como deveria? Queridos, nós podemos analisar que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E por que nós não podemos tirar que uma serpente falou? Isso é mitológico? Não, isso é bíblico. Por que nós não podemos tirar que uma jumenta falou? É mitológico? Não, é Bíblia. E talvez você me pergunte esta noite: pastor Aziel, e por que Deus vai usar uma jumenta? Vocês sabiam que o que eu vou falar aqui esta noite é que a espiritualidade de um profeta, ela foi medida pelo termômetro de uma jumenta? Vocês já pensaram nisso? A espiritualidade de um profeta foi medida pelo termômetro de uma jumenta. E quando você abre a sua Bíblia, por exemplo, lá em Isaías capítulo 1, verso 3, olha o que Deus diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu, mas Israel não me conhece, o meu povo não tem entendimento. Ou seja, a Bíblia nos ensina através de animais, através de cobras, através de pássaros, através da natureza. Eu não posso desfazer dessa realidade bíblica. Então, se nós analisarmos essa passagem, nós podemos analisar João Batista pregando às margens do Jordão, Mateus 3,7, quando vinha a eles, ou a ele, os saduceus e os fariseus, olha o que ele disse: raça de víboras. Ou seja, a Bíblia mostra que crente ruim, crente que não presta, é comparado a cobras. Mas a Bíblia mostra que crente santo e obediente é comparado a ovelhas. João 3,27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu não sou um crente jumento, você não é um crente cobra, você é um crente ovelha que escuta a voz do bom pastor. Só quem crê assim, diga glória a Deus. Então a Bíblia é isso aqui: você pode ser doutor, você pode ser juiz, você pode ser advogado, você pode ser exegeta, você pode ser tradutor. A Bíblia não está perguntando quem você é. Lutero dizia: diante da Bíblia tu se rende para Deus falar, que aqui é a voz de Deus, é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar sobre isso, sobre o profeta e a jumenta. E talvez você me pergunte: pastor Aziel, por que o senhor quer falar sobre esse tema? Porque se você pegar Miqueias, quando você lê o capítulo 9, versículo 9, a Bíblia diz: o teu rei, ó Sião, ó Jerusalém, o qual é salvador, é justo, ele vem montado em quê? Quem se lembra? Jesus foi prometido, ele está lá, ele é pobre e ele vem montado em um jumento, filho de uma jumenta. E agora prestem bem atenção, pastor Aziel, e por que o senhor quer trazer essa palavra? Porque eu vou mostrar que a espiritualidade de um homem foi provada por uma jumenta. Quando nós analisamos esse texto, algumas questões que nós podemos ponderar, que nós dividimos aqui essa passagem bíblica,
que eu quero expor aqui com vocês. Primeiro, Balaque vai em busca de Balaão, do verso 1 ao verso 6. Do verso 7 a 14, tem um despacho de Balaão para os mensageiros de Balaque. E aí você, quando vem para o versículo 21, 35, você tem Balaão e a jumenta. E do 36 a 41, o banquete que Balaque vai fazer para Balaão. Escutem bem uma coisa. A Bíblia diz que o povo de Deus tinha acabado de vencer os amorreus. E quando você pega o verso 1, a Bíblia diz que o povo de Deus se acampou nas campinas de Moabe, palavra que quer dizer meu pai, além do Jordão. Quando eles se acampam, o Balaque fica com medo, porque ele já sabia que Israel vinha devorando tudo. Ouçam bem isso. Quando você chega no versículo 2, a Bíblia diz que ele ficou com medo. E logo ele faz alianças com os midianitas e manda chamar, sabe quem? Eles pagam dinheiro para chamar o profeta Balaão. Se vocês observarem o verso 3, a Bíblia diz que Balaque temeu muito, porque o povo era numeroso, o povo era poderoso e ele andava angustiado. Essa palavra angustiado aí no hebraico, kutz, é uma palavra que quer dizer, ele andava, sabe como? Repugnando, odiando. Essa palavra que aparece aí, angustiado, ela quer dizer abominar. Quando o povo de Deus se acampou, esse homem abominou, esse homem odiou, esse homem não queria nem ouvir falar em Israel, porque o povo de Deus sempre é odiado, o povo de Deus sempre é rejeitado, o povo de Deus sempre é jogado fora, mas o povo de Deus tem vitória, porque Deus é o dono desta igreja. Aí a Bíblia diz que naquele momento ele começou a repugnar, a odiar. E o interessante, queridos, é que ele então se junta com os midianitas, chamam os anciãos, aí eles dizem assim: vamos contratar um homem profeta, um homem que tenha o espírito dos deuses, porque o que o Balaque vai entender? Balaque vai entender que se Israel chegou até ali, e eles estavam vencendo tudo, ele entendia que não se tratava de um povo que tinha uma força política. Ele entendeu que não se tratava de um povo qualquer, se tratava de um povo que tinha espiritualidade e que Deus estava na frente. E olhem para cá, luta espiritual não se vence com luta carnal. Balaque foi até inteligente, ele diz: se os outros com armas, facas, espadas não destruíram a Israel, eu vou lutar diferente, eu vou lutar com a força espiritual. E ele contrata homens, ele contrata Balaão, que na verdade, quando você atenta para o texto, Balaão está aí, que era filho de Beor, ele era de Petó. E o que tinha em Petó, pastor Zéu? Em Petó era um lugar de grandes adivinhadores. Em Petó era um lugar de grandes macumbeiros. Em Petó era um lugar de grandes feiticeiros. Então ele disse: vamos contratar o homem, porque Balaão era um profeta ambulante, era um profeta mentiroso. Balaão era um profeta que misturava todo tipo de espiritualidade. Abraão era aquele tipo de crente que se tivesse macumba, ele estava dentro. Se tivesse Pentecoste, ele estava dentro. Se tiver espiritismo, ele está dentro. Se tiver feitiçaria, ele está dentro. Se tem culto de pula-pula, ele está dentro. Ele era esse crente. Ele era esse crente. Ele não tinha identidade. Ele era um homem da mistura. Ele admirava as coisas de Deus e admirava as coisas espirituais satânicas. Mas aí tinha uma ideia de que ele manipulava os poderes dos deuses. Então Balaque diz: se esse homem é tudo isso, vamos contratar ele para amaldiçoar Israel. Vocês já viram aqui que a batalha era espiritual? Vocês já viram aqui que de um lado tem uma força satânica querendo combater o povo de Deus? E eu quero dizer a esta amada igreja aqui esta noite: quantos poderes não têm se levantado contra a igreja? Mas a arma da igreja não é carnal, é espiritual em Cristo Jesus, para desfazer as obras do diabo.
Há irmão que fica com medo. Meu Deus, estão se levantando contra a igreja. Tanto poder querem levantar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo estava diante de Nero, Nero disse assim: Paulo, nega esse teu Jesus. Paulo disse: olha, dessa guerra você não entende a autoridade. Majestade, fique no seu poder. Eu sirvo a um Cristo que eu nunca vou negar ele, porque Paulo sabia quem era Jesus. Isso aqui é guerra espiritual, igreja. E se você não entender isso, nós vamos perder. Agora quem entender, vai vencer. Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais. Ele disse: já que faca, bala, revólver, canhão não destruiu Israel, ele disse: Israel é como um boi que vem comendo tudo. Olha como é o povo de Deus. O povo de Deus, irmão, nada atrapalha o povo de Deus. Nada vence o povo de Deus. O povo de Deus vem destruindo tudo. Aí ele diz: vem logo, Balaão, porque esse povo é como um boi que estão lambendo tudo, destruindo tudo. E eu já vi que a força aí é espiritual. Então ele traz um camarada cheio de espiritualidade, cheio de tudo. E aí ele traz esse Balaão. Quando Balaão chega, ele manda primeiro a comitiva buscar Balaão. E o mais interessante, querida igreja, é que quando a gente lê esse texto, a gente pensa que Balaão é um homem super espiritual. Se vocês atentarem para o versículo 6 e 7, e todo esse texto, você vai ver que parece que ele era um homem espiritual. Essa ideia, você tem aí o nome de Balaão, que quer dizer não do povo. Como eu estou dizendo, ele era de Petor, já uma terra de adivinhos, de feiticeiros. É por isso que Balaque manda buscar. Balaque não manda buscar qualquer uma pessoa, ele manda buscar uma pessoa que sabe mexer com poderes. E o povo pagão acreditava que Balaão tinha poder para manipular deuses. Eles acreditavam que Balaão tinha poder para amaldiçoar Israel. É por isso que Balaque diz: vem e amaldiçoa. Mas ele estava se esquecendo de Deuteronômio 32, 39. Vede que eu tão somente sou Deus e não há outro além de mim. Eu mato e faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém escapa das minhas mãos. Quando Balaão chega, ele manda Balaque, manda buscar Balaão. E na primeira comitiva, o Balaque diz para Balaão: vem logo, vem amaldiçoar esse povo. Essa palavra amaldiçoar, arar, é estar debaixo de praga, é estar debaixo de maldição, é estar debaixo de desgraça. Ele diz: venha e joga desgraça contra esse povo. Ai, irmão, tem gente aí que diz: eu não gosto de crente, eu não gosto de pastor, eu não gosto dessa história de crente. Crente é filho do cão, crente é filho de uma égua. E a igreja é crescendo todo dia, porque quem é o dono dela é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é quem abençoa a igreja. E contra esta igreja podem jogar praga, pode jogar galinha preta, pode jogar feitiço, pode jogar o que quiser. Não funciona, porque Jesus é o dono dela. Ele é quem vai na frente. Trouxeram Balaão, aí mandaram o Balaão: vem logo. Aí Balaão diz assim, ele manda, e aí diz assim: olha, nós já reunimos, verso 7, olha aí. Então foram-se os anciões dos moabitas e dos midianitas com o preço dos encantamentos. Essa palavra aí é Quessem. Quessem, na verdade, aqui quer dizer, meus queridos irmãos, é adivinhação. Eles levaram dinheiro que já misturava com a adivinhação. Olhe bem, o lugar era de adivinhação, o dinheiro era preço de adivinhação, o profeta era um adivinho. E aí como é que fica? Mas aí quando você lê o texto, a primeira comitiva chega: Balaão, o nosso rei Balaque mandou convidar você para amaldiçoar Israel. Balaão, então, na verdade, vocês podem observar que ele diz assim: fiquem aqui que eu vou falar com o Senhor e eu vou ver o que ele vai me dizer. Vocês já imaginaram? Parece que ele quer buscar a vontade de Deus. Só que nesse momento, Balaão vai estar em um lugar por causa da soberania de Deus. Ele vai estar em um lugar que Deus vai deixar para mostrar, tanto para Balaque como para Balaão, que quem abençoa é ele. Não é que Balaão fosse crente, meus irmãos, de maneira nenhuma. Balaão era um admirador da igreja de Israel. Balaão era um admirador de Deus. E ele era um profeta que misturava tudo, porque tem gente que admira a igreja. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 8, que Simão, quando viu Pedro, quando viu João colocar as mãos sobre as pessoas e receber o batismo, está lá no 21, ele desejou logo, ele disse: eu quero esse poder, eu quero isso.
Aí ele deu dinheiro. Aí os apóstolos disseram: você é um homem que está em fel de amargura. Tu não tens sorte nem parte nesta palavra, porque o teu coração não presta. Teu coração não presta. Aí o Balaão, ele era desse jeito. Mas olhem bem, a gente se engana. Lá vem Balaão: eu vou ouvir a voz de Deus, e aquilo que o Senhor me disser, eu falarei. Aí Deus chega e diz: Balaão, tu não vá, fique no teu lugar. Por que Deus não deixou logo ele ir? Por que ele mandou ele ficar? Porque Deus criou um duelo em Balaão. Balaão estava doidinho para ir, porque ele queria ganhar dinheiro. Ele estava louco, mas quando Deus disse: fique aí, não vá, ele criou um duelo dentro dele. Ele ficou louco para querer ir. Os homens voltaram e disseram para Balaque: Balaão disse que não vem por dinheiro nenhum. Mas se vocês analisarem, a Bíblia diz que o Balaque desesperado, porque ele sabia que a briga era espiritual, ele procura homens mais honrados. Olha aí o verso 15, diz assim: tornou a enviar príncipes. Olha o que o diabo faz, irmão. Eu vou dizer uma verdade aqui esta noite para a igreja. Às vezes nós ficamos com vergonha de adorar a Deus. Às vezes nós ficamos perante as autoridades com vergonha de glorificar a Jesus. Ali é o doutor fulano, ali é o doutor fulano, é não sei quem. Esse aqui pegou os maiores doutores e mandou em busca de Balaão. A palavra no hebraico aí é sar. Sar é a palavra príncipe, chefe. Mas ele acrescenta ainda, você tem um adjetivo aí, ó, Kaved, que é honrado. Kaved, a palavra Kaved ou Kabod é homem pesado, é homem grande, é o bichão. É só bichão. Vocês podem observar, deixa eu dizer uma coisa aqui para os senhores. A maioria das pessoas hoje que são contra crentes e evangélicos e que estão na mídia são bichões que operam no campo da feitiçaria e da magia negra. Não é assim? E eles pegaram os príncipes, os bichão mais honrados, mas tudo espírita velho, cheio do cão, cheio do diabo. E ainda pegou o mais pesado, pegou assim, ó, Kaved. Kaved é homenzão grande de honra. E eu vou dizer uma coisa, irmão, que se há uma coisa que a gente fica iludido, é com honra. É com grandeza, não é assim? Aí pronto, aí os primeiros que foram era pequenininho, era arrumadinho, mas não era nada não. Aí os outros quando chegaram dentro de uns carrãozão bonito. Aí pararam, é aqui que mora Balaão. Aí na hora que desceu, só bichão grande, irmão. Pronto, na hora que ele olhou assim, meu Deus, vão atrás de novo de mim. O que eu vou fazer, meu pai? Aí pronto, aí eles disseram: Balaão, Balaque mandou nós te honrar. E ele ficou de novo no duelo. Esse homem não era um profeta sincero, preste bem atenção. Porque se você ler 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz que o Elias falou assim: não cocheeis entre dois. Se Baal é Deus, seguiu, mas se Deus, seguiu. Homem de Deus, irmão, não tem duas faces. Homem de Deus não tem dois lugares. Homem de Deus não fica no muro. Homem de Deus, ele é decidido. Quem acredita aí, diga glória a Deus. Homem de Deus é decidido. Mulher de Deus é decidida. Crente que serve a Deus é decidido, aleluia. Tem crente hoje que ele está indeciso, ele não sabe onde é que fica. Uma hora ele está na igreja, outra hora ele está fora, outra hora ele está aqui, outra hora ele sai, outra hora... Homem de Deus é decidido, pronto, acabou. A própria Ruth disse para Noemi: eu quero te dizer que daqui para frente o teu Deus é o meu Deus e o teu povo é o meu povo. E acabou-se a conversa. Só quem é povo aí de Deus, diga glória a Deus. Chegou o bichão, tudo bonito, tudo importante. Aí ele disse: dorme aí que eu vou conversar com Deus e amanhã eu digo para vocês. Novamente. Aí você olha e diz: não, esse homem aqui era um homem de Deus. Era um homem de Deus, mas eu vou mostrar para vocês. Aí desceram, dormiram. Aí Deus disse para ele: vai, pode ir com eles. Amanhã tu arruma tua bagagem e cai fora. Aí ele ficou alegre. Porque Balaão pensava que Deus ia mudar de ideia. Ele pensava que no meio do caminho, pela manipulação, olhe para cá, pela manipulação do poder que ele achava que tinha, ele ia mudar Deus. E com muito dinheiro, vocês sabem por que ele manda fazer um monte de altar? É porque ele acreditava que com os altares e sacrifícios, ele ia mudar Deus. Mas no meio do caminho ele vai embora. E a gente olha para cá e pensa que o homem, eu vou orar, eu vou saber o que Deus está dizendo. Ele estava num duelo. E aí de repente, ele amanhece o dia, todo mundo se ajeita. Ele diz: eu vou aqui na minha jumentinha. Ficar aqui tranquilo. Ajeitou a bichinha. Jumentinha, ajeitou, pronto. Foi embora. Qual é o sinal de que Balaão não era profeta de Deus?
Qual é o termômetro de que Balaão não era homem de Deus? Vocês estão entendendo aqui? A questão, queridos, não é o profeta, a questão não é a jumenta, a questão é quem está montado na jumenta. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a Bíblia diz, está lá em Mateus 21, a Bíblia diz que todos diziam: Hosana, bendito é o que vem em nome do... Pronto, ele ajeitou a jumentinha dele, sentou nela e foi embora. De repente, no meio da viagem, aparece um anjo, com o quê? O anjo aparece com o quê? Com uma? Pronto, olha aqui. Uma espada desenha, a jumenta viu. Quando a jumenta viu, ela disse: aí não. Aí ela foi por um lado. Está aí a palavra do Senhor. Ela desviou do seu caminho. E o Balaão montado nela disse: o caminho não é para cá, besta. Puxou o cabresto. E aí o caminho é para cá. E aí dava taca nela. E a bichinha aguentou aí tranquilo. Aí quando ele bateu nela, o anjo de novo. Se vocês analisarem, olha, irmão, a Bíblia diz claramente aí que a jumenta, ela viu o anjo do Senhor, mas o que ela viu foi, se você analisar, está aí, ó, Satã. Vocês sabiam que essa palavra Satã é um adversário? Deus mandou um adversário. O anjo era um adversário, mas o homem não era crente, o homem não ouvia a voz de Deus, o homem não tinha revelação, o homem não tinha visão. Por que que Deus mandou esse Satã, esse adversário? Às vezes você se ilude, o profetinha chega montado na jumenta, dá uma palavrazinha de Deus, uma oração bonita, aí tu diz: meu Deus, que mistério. Não é assim? Que homem de Deus aqui é ungido, eita meu pai, vai logo atrás dele. Mas aqui, só para vocês terem uma ideia, o Balaão tinha tudo isso, mas na hora que ele partiu, pela manhã cedo, aí ele pegou a jumentinha, ajeitou, saiu nela. E quando ele vai caminhando, aí o anjo, pronto, a jumenta é anjo do Senhor, faz aqui. Aí ele diz: jumenta ruim é aqui. Aí ele diz: não, é para cá. E aí ele pega e bate nela. Aí a bichinha desviou. O anjo, só mesmo decretado, ele ficou num lugarzinho. Aí quando passou, a Bíblia diz, está aí no versículo 24, ele passou numa vereda entre as vinhas, e aí saiu acochando o pé velho dele, que saiu arrancando o couro do pé de Balaão. Ele disse: que jumento, rei. É a taca comeu na jumenta. Taca comeu. Na terceira, o anjo disse: aqui que eu vou ficar, e não tinha passagem, nem para um lado, nem para o outro. A jumenta disse: pois agora aguenta, Balaão, eu vou deitar em cima de tu. E deitou em cima dele. Não é isso, pastor? Agora olhe para cá. Olhe para cá. Se Balaão era profeta, os babilônios diziam que quando o animal se assustava, ouvia alguma coisa, era sinal de agúrio ou de algum deus. Por que que, se ele era adivinhador, por que que ele não viu a diferença da jumenta? Segundo, se Balaão era profeta, por que que 3 vezes ele meteu taca na jumenta? Se a Bíblia diz em Provérbio 12:10, os justos amam e cuidam dos seus animais. Olha o que diz Provérbio 12:10. Aqui esse homem, a Bíblia diz que ele disse assim: jumenta ruim, se eu tivesse um revólver aqui agora eu te matava. Está aí na Bíblia, não sou eu não, irmão, está aí na Bíblia. Pronto. Ele disse assim: se eu tivesse aqui um revólver na tua mão, se eu tivesse aqui uma faca. Ele espancou tanto ela. Está aí, verso 29. E Balaão disse à jumenta: tu já zombou de mim. Se eu tivesse aqui com a faca, eu te matava agora. Cadê o homem espiritual? Tem irmão que é super espiritual aqui dentro, mas quando chega até o cachorrinho dele, na casa dele tem medo dele. De tão ignorante que ele é, dá chute em cachorro, dá chute em gato. E vocês sabem como é que se prova a espiritualidade de alguém? Não é só aqui não, aleluia, glória a Deus, Deus está aqui, é mistério. É pelo teu comportamento até com o teu gato. Crente espiritual cuida até do cachorrinho dele, cuida até do gatinho dele. Um dia o irmão chutou um cachorrinho meu, eu disse: irmão, tu não é espiritual não. Ele disse: por quê? Porque a Bíblia diz lá em Provérbio 12:10, os justos cuidam dos seus animaizinhos. Irmão, a Bíblia diz que o homem espiritual, ele cuida até do animal. E quantos maridos que dizem que são espirituais e é grossão dentro de casa? A esposa não pode nem dizer ai, não pode nem dizer nada, é espiritual.
Quem é que vai medir a temperatura da crença? A jumenta. A jumenta olha, ouçam bem, ele era um profeta. 3 vezes a jumenta viu o anjo do Senhor, e Balaão nunca viu o anjo do Senhor. Tem crente hoje que não vê visão, não vê visagem, não vê nada, não vê nada. Ele entra dentro de culto, é crente há 30 anos, porque Paulo diz, quando vocês se ajuntam, tem visão, outro tem revelação. Crença, irmão, para manter ela, é a gente ver o céu aberto, é ver a glória de Deus, é ver profecia, é ver revelação, é ver mistérios. O Balaão não conseguia ver nem uma jumenta, nem um anjo. E a jumenta viu o anjo quantas vezes? 3 vezes. E aí na hora que ela parou, a jumenta parou e acochou o pé dele e deitou nele. Aí ele diz, bicha ruim. Aí ele descarregou. Que eu não vou falar aqui. Porque tem irmão que ele está aqui dentro. Glória a Deus, aleluia, Jesus é bom. Mas aí dentro de casa, se um filho fala, diz, já que eu te pego, filho de uma mãe, filho não sei de quê. Até a pessoa diz, meu Deus, agora ele estava na igreja, não era assim? Aí é o crente Balaão. O crente Balaão não conseguiu ver o anjo do Senhor. O crente Balaão não conseguiu ver a espada desembainhada. E o crente Balaão, sabe como era ele? É aqui que tu prova a crença de Balaão. Só porque a jumentinha sentou no pezinho dele, agora deitou nele, ele disse, se eu tivesse uma faca. Tem muito crente, irmão, que é bom de briga. Tem muito crente que é bom de porrada. Olha, eu só não vou te dar umas, mas a minha vontade é de te pegar. Sabe por que o irmão está aqui? Esse é o nível de crença. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando deitou, aí meus irmãos, olha o que a jumenta, isso aqui é de assustar. É por isso que os modernistas não querem a Bíblia, e nós queremos. A jumenta abriu a boca e olhou assim para ele, deitado em cima dele. Deitado. Mas Balaão, olha irmão, tanto tempo eu te sirvo. Olha aí, isso aqui é só crente, irmão, que crê nisso. Isso aqui é só crente. Não adianta ler isso aqui para quem é racionalista, para quem é filósofo, não. Ele não vai crer nisso aqui, não. Tanto tempo tu anda em cima de mim, rapaz. Acaso é meu costume, rapaz? Onde foi que eu andei fazendo isso? Deitado em cima dele. Tem irmão que diz, Deus falou na boca da jumenta. Não, Deus não falou na boca da jumenta. Se você ler 2 Pedro, capítulo 2, 15 a 16, a Bíblia diz claramente que o mudo animal falou com voz humana. Não era Deus falando na boca da jumenta. Era Deus abriu a boca dele, ele falou com ela, a jumenta falou com voz humana. Porque Deus é santo. Ele não estaria na boca da jumenta. Aí pronto, aí ele olha para ela, eu te sirvo tanto, há tanto tempo que eu te sirvo. Não é meu costume fazer assim, rapaz. Aí ele respondeu, é mesmo. Pois é, eu sou tua jumenta. Já pensou se hoje a jumenta abrir? Você já viu como é que a Bíblia ensina? O Pedro se converteu quando Jesus disse, quando o galo cantar. Olha como é que Deus usa cavalo, Deus usa jumento, sim ou não? Um irmão que gostava de fumar, aí foi fumar no mato escondido. Aí tinha um passarinho lá, um bem-te-vi. Aí na hora que ele acendeu, botou o fumo e enrolou, aí o passarinho, bem-te-vi. Ele disse, que negócio é esse? Ele disse, bem-te-vi. Aí ele disse, não, isso aqui não. Aí ele saiu lá do lugar e foi para outro mato. E aí lá no meio do matinho ele olhou, aí tinha uma labigozinha, um calambolozinho. Só assim para ele, ó, bem feito. Ele disse, mas rapaz, até essa labigó. Aí ele voltou, pastor, eu não vou mais entrar nesse fumo não, eu fui no mato, me esqueceu, mas a Bíblia diz, a jumenta falou, deitado, e olha irmão, e crente ruim, quem ora? Ele deitado com o pé doendo e a jumenta. Depois que a jumenta diz, rapaz, que é isso, rapaz, eu nunca tive burrice contigo. Todo tempo tu monta em mim, eu te levo direitinho. Eu até paro para tu descer, rapaz. Tu sabe por que eu estou nessa teimosia? Sei não, olha ali, rapaz. Olha ali o anjo do Senhor. Olha ali o anjo do Senhor. Oh, glória a Deus. Quem glorifica o nome do Senhor? Olha ali o anjo do Senhor. Se esse homem fosse profeta de verdade, ele tinha visto, porque o anjo veio para falar com ele, mas ele não conseguia ver. A jumenta 3 vezes, ela viu o anjo. E o que é mais interessante, queridos, é que a partir desse momento aqui, se você ler o 16 de 2 Pedro, a Bíblia diz, e o Balaão foi repreendido por sua transgressão. Olha, foi repreendido por sua transgressão. Agora, a minha pergunta é, por que Deus mandou um adversário contra Balaão? Se vocês analisarem,
A Bíblia diz no verso 32, olha como ele não era crente: eis que eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso. Iará, essa palavra Iará aí no hebraico quer dizer precipitado, agir sem coesão, sem coerência. Esse homem, ele estava indo, mas o coração dele não era puro, o coração dele era no dinheiro. Judas 11 diz que ele amou o prêmio da injustiça. Balaão era um profeta disfarçado. Balaão não era um profeta crente, mas a jumenta mostrou que era mais crente do que ele. Pastor Aziel, e tem isso? Tem, está aí na Bíblia. A jumenta viu o anjo do Senhor e ele não viu. E aqui Deus mostrou agora para todos nós que o Balaão era um falso profeta. De 8 referências que vocês conseguem ler no Velho Testamento sobre Balaão e no Novo Testamento, nenhuma delas tem uma mensagem boa sobre Balaão. Se vocês pegarem 31:16 de Números, Balaão, ele incitava as mulheres moabitas a pecarem contra Israel. Se vocês analisarem a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 18, lá está escrito claramente: e não estarás entre vós aqueles que passam pelo fogo, o filho, a filha, e que adivinham, são feiticeiros, agoreiros, prognosticadores. Não tenhais no meio deles. E ele era um adivinhador. Outros aqui na atualidade, vocês podem observar que tem igreja que está lotando para ouvir pregador falar, adivinhar carteira de identidade, adivinhar número de placa, adivinhar número de casa. O homem de Deus prega o evangelho que Jesus salva, porque o mais importante é a redenção da alma. Aleluia. Aleluia, aleluia. E eu quero finalizar dizendo 3 coisinhas aqui para nós. O profeta e a jumenta. Primeiro, o profeta montado na jumenta era um homem sem identidade. Esse homem, ele não tinha identidade, porque ele queria estar dos dois lados. Ele tinha uma espiritualidade fora e queria ter uma espiritualidade dentro da igreja, dentro de Israel. Se vocês analisarem a palavra de Deus, vocês vão ver que ele era adivinho, ele era feiticeiro, ele era agoreiro, mas ele queria também aprender de Israel. Olhe para cá, igreja, crente verdadeiro de Deus não tem mistura, ele é puro, ele é santo. Provérbio 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Só quem é crente aí santo, lavado pelo sangue de Jesus, diga glória a Deus. Então, esse profeta, ele tinha uma identidade misturada. Tem crente, irmão, tem até pregador que é tudo. Se tiver mágica, ele está dentro. Se tiver, ele até se admira. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu quero esse negócio novo para a minha vida. Eu quero esse mistério. Não, homem de Deus, irmão, fica na dele. Homem de Deus é tranquilo. Homem de Deus crê no que a Bíblia diz. Pronto. A Bíblia diz que quando Filipe chegou em Samaria, esse mágico velho acreditava em tudo, mas ele só orava e pregava. Um tempo desse, o irmão perguntou para mim: pastor, e como é que vai ficar a Assembleia de Deus nessa avalanche de novas igrejas, novos modismos? Eu disse: se ela continuar pregando a Bíblia como está lá em 2 Timóteo 3, ela continua a igreja do Cristo vivo, o corpo de Cristo na terra. Segundo, nós podemos analisar que o profeta montado na jumenta, ele era um manipulador da fé. É por isso que Balaque manda buscar ele. A gente gosta, irmão, a gente gosta de ter manipulação, até nós mesmos. Se eu chegar, o irmão chegar aqui para mim: pastor Aziel, olhe por mim. Aí eu digo: Pai Celestial, abençoa teu filho, dá vitória, dá paz, cura, leva em paz, em nome de Jesus. O irmão não crê. O irmão não crê. Hoje está assim. O irmão quer o seguinte: na hora que encostar perto da gente, aí a gente já se assusta, né? Porque ele fica olhando para a gente, já é o adivinho. Aí você já fica: meu Deus, né? O que o irmão está vendo? Não é assim? O que o irmão está vendo? Ele disse: eu vi laço de morte. Agora em você aqui. Paulo disse que nós somos entregues à morte o dia todo. Toda hora eu vejo laço de morte em ti, porque nós estamos entregues à morte. Mas ele adivinha, e o irmão não crê assim. Se eu pregar: olha, tem laço de morte, aí você não acredita. Agora se eu disser: agorinha eu vi um laço de morte, aí tu já acredita. Outro: ninguém quer essa oração. Um dia o irmão chegou: pastor, eu quero uma oração daquelas, forte. Eu disse: toda oração é forte, irmão, porque ela é terminada no nome de Jesus. Essas bênçãos eu te peço em nome de quem?
de Jesus, mas eles não querem assim. Vocês se lembram do capítulo 5 de 2 Reis? Naamã disse assim: eu pensei que esse profeta velho ia sair da casa dele, ia derramar um azeite nas minhas feridas, ia passar um óleo e me ungir. Ele nem saiu de dentro de casa, mal educado, e já ia voltar. Aí o servo disse: meu senhor, ele só mandou banhar 7 vezes, vá lá. Aí sozinho, não tinha profeta. É só para mostrar, irmão, que não precisa de manipulação nenhuma. Jesus te cura na hora que Ele quer, quando Ele quer. O poder é dEle, quem faz é Ele, quem opera é Ele. Ele desceu nas águas, e quando saiu de lá, Ele saiu com a pele como pele de criança, e voltou para o profeta e diz: agora eu sei que tem profeta de Deus aqui. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Então, nós não podemos ser manipulador, irmão, da fé de ninguém. Faça isso, nem ande atrás disso, irmão. Tem crente que anda atrás dessas coisas. Ele quer mistério, ele quer. Um dia eu estava pregando normal num lugar, aí o irmão, eu aqui, queridos irmãos, aí o irmão: fogo, Jesus, queima, pai. Eu disse: o que o irmão está vendo? Que eu estava pregando a palavra, mas ele queria que eu fizesse coisas. E olhem para cá, quem faz é Deus. A Bíblia diz em 1 Reis 19, que num suave tranquilo, uma brisa tranquila, o Senhor Deus falou com Elias. Ele fala contigo do jeito que Ele quer, mas não podemos manipular a fé de ninguém. Profeta verdadeiro não manipula a fé, ele não estimula com água. Eu vou derramar água. Tem irmão que quer água na cabeça dele. Hoje não tem? Hoje tem pregador que chega aqui, ele pega esse copo aqui. Os irmãos creem porque o Brasil, ele foi colonizado, mas quando no período da colonização, a origem do Brasil foi firmada nessas crenças, nas crendices. Aí muita gente ainda crê. Aí pega um copo d'água, joga na cabeça do irmão, derrama na cabeça do irmão. Aí o irmão sai: eita meu Deus, hoje eu estou queimado. Nada, tu está molhado. Tu não recebeu nada. Tu só está molhado. Tu só está molhado. Olha, irmão, se você ler Atos 14, a Bíblia diz que Paulo estava pregando. Olha aqui, Paulo pregando normal, pastor Wellington. Paulo pregando normalzinho, quietinho. Aí de longe ele olhou e viu um paralítico querendo andar. E aí pronto, e Paulo só pregando aqui. Aí ele diz: ei, eu vejo em você fé para andar. Levanta. Aí o homem levantou. Pronto, aí o que é que a multidão pagã disseram? Os deuses desceram entre nós, sem zoada. Hoje eu já vi pregador que ele é o seguinte: ele está fazendo a cura, aí o irmão sai, né? Aí ele diz, segurando, 3 segurando. No púlpito eu já vi isso. Aí ele diz: não, deixa aí que depois vai fazer a fisioterapia. E aí, vocês já viram isso? Quem já viu isso? Levante a mão. Quem já viu? Você já viu? Pode levantar a mão, quem já viu? Você já viu? A Bíblia diz em Atos 3, verso 6, quando o paralítico olhou para Pedro e disse: dá-lhe uma esmola. Ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, te dou, levanta! E o homem saltou. Se vocês analisarem o verbo no grego, é peripateu. Peripateu, irmão, não é andar assim não, olha. Peripateu é andar assim, olha. Ele entrou, foi saltando no tempo. Cadê? Eu quero é adorar. E aí adorando a Deus. E a Bíblia diz que ninguém podia dizer que não era verdade, porque o homem estava lá. Quem glorifica a Deus? Então não precisa de manipulação. Pronto, um dia eu fui orar pelo irmão no hospital. Quando eu olhei para o irmão, eu disse comigo mesmo: meu Deus, esse aqui eu vou orar, mas é para tu levar já, porque isso aqui está só o caco. Pronto, mas aí eu não posso desanimar. Ele disse: meu pastor, o senhor acha que vai ter jeito para mim? Eu disse: rapaz, tem, rapaz. Jesus é contigo, mas é aqui comigo, nadinha. Isso aí vai morrer amanhã. Aí eu disse: Pai Celestial, abençoa teu filho, levanta ele, Pai, dá vitória, Pai, ajuda, em nome de Jesus. Amém, irmão, fique firme, está preparado? Estou, pastor. Amém, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Pô, eu fui embora. Quando eu estou num lugar pregando, uma pessoa puxando aqui no meu terno. Puxando no meu terno. Quando eu olhei, eu disse: quem é, irmão? Gordo. Sou eu. Eu disse: é o quê, irmão? O irmão que o senhor orou por mim no hospital. Eu disse: irmão, não diga um negócio desse. Aí nessa hora o pregador se enche, não é assim? É ou não é? Quer dizer que você foi curado, santo? Aí ele disse: fui, pastor, naquele dia que o senhor saiu de lá, rapidamente eu senti uma glória de Deus. E aí eu me levantei e eu estou aqui curado. E aí eu disse: meu Deus, eu não acreditei em nada. Não está em você, irmão. Não use manipulação com ninguém. Não use truque na igreja. Não use mágica na igreja.
Homem de Deus não usa truque. Sabe o que o homem de Deus faz? Ele ainda faz a verdade. Vem cá, profeta de Baal, está lá no 18. Vem cá. Aí todos encostaram lá. Elias disse assim: vocês se retalharam, se cortaram, se furaram. Vem cá, cave aqui o rego. Olha, se não acendeu seco, quanto mais molhado. Cava aqui o rego, joga água. Aí encheram de água. Pode jogar água. Aí ele diz assim: chegai-vos a mim, e eu vou mostrar que há Deus em Israel. Ele molhou só para mostrar que não tinha nenhuma manipulação. Eu já vi pregador, quando ele tenta curar, que não dá certo, ele diz: aqui nesse púlpito tem alguns incrédulos, por isso que Deus não está fazendo a obra. Não, é porque tu quer manipular. Deus faz como Ele quer e quando Ele quer. Quem acredita? E encerrando, o profeta montado na jumenta, diga comigo bem forte, não era, para encerrar, não era espiritual. Porque às vezes tu vê uma pessoa, um irmão, aí ele fala com você: Pai do Senhor, irmão. Aí a gente diz: Pai do Senhor, irmão. Aí ele não acredita não. Agora na hora que o outro fala: Pai do Senhor, meu irmão. Aí ele demora assim um pouquinho: Paz do Senhor. Aí você: vixe, rapaz, irmão, aí é ungido, é queimado. Se iluda com isso não. Tu não sabe como ele dentro de casa com o cachorro dele. Tu não sabe como ele dentro de casa com a jumenta dele. Tu não sabe como é ele dentro de casa com a mulher dele. Tu não sabe como é ele dentro de casa. Esse aqui era espiritual lá fora. Senhor, só vou quando tu mandar. Só vou quando tu... Aí pronto, aí ficou provado que ele não era crente por causa da jumentinha. A bichinha era melhor do que ele. Rapaz, tantos anos, eu nunca reclamei contigo. E tu me bater desse jeito. E era o crentão, que se eu tivesse uma faca aqui, pronto. É desse jeito. Um irmão foi pedir conselho para um pastor lá no Maranhão. Aí ele disse: pastor, a minha mulher está insuportável. E eu não sei mais o que eu faço com ela. Aí o pastor disse assim: mostre os 4 cantos da casa para ela. Aí ele pegou, chegou em casa, disse: olha, meu presidente disse que é para me mostrar os 4 cantos da casa. Pegou a cabeça dela e saiu arrastando nas paredes. Aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é o quarto, aqui. Aí quando ela chegou lá com a cara toda amassada, aí o pastor disse: o que é que tu fez, irmão? Mostrei os 4 cantos da casa para ela. Não era assim. Você não pode agir desse jeito. Gálatas, aliás, Efésios 5:22, mulheres, obedecei aos vossos maridos. 5:25, maridos, amai as vossas. Ei, sabe quando é um homem espiritual? A mulher fala com ele: meu bem, é porque meu menino, o sapato dele tem irmão, que se a mulher disser: meu bem, o menino, o sapato quebrou. Aí, de novo, tu não tem economia. Porque ele quer que o menino seja que nem Israel, 40 anos e o sapato cresça no pé. E não é assim não, irmão. Nós temos que ter espiritualidade certa. Temos que ter espiritualidade verdadeira. Amém? Então eu quero dizer para os irmãos que Deus, Ele nos abençoe dessa forma. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pode estar montado no jumento, mas é crente, glorifica e crê no poder do Senhor. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Queridos irmãos, estamos terminando mais este culto. Você já recebeu as mensagens, o Senhor já falou ao seu coração. Quero dizer a você, como a irmã Simone colocou nos comentários, nosso departamento de evangelismo, você pode entrar em contato através do 11 938 056 103, falar com o pastor Cláudio. Você que hoje aceitou Jesus, entre em contato com o nosso departamento de evangelismo, tá bom? E o nosso pastor falou sobre aconselhamento, o número é 11 932 80870 734. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Continuamos firmes na presença do Senhor. E você, ligado na TV AD Belém, tá bom? Fique em paz na presença do Senhor. Deus te abençoe.